Bom dia. Vamos nos sentando e nos acalmando. Já viram que de ontem para hoje teve um probleminha já na garganta por causa da... Falei demais, 4 horas, né? Bom, e hoje nós vamos continuar com o nosso estudo e vamos terminar concluir essa semana bíblica que começou com a irmã Márcia e nós estamos encerrando agora. Para quem me perguntou sobre os DVDs com os cursos, vocês podem procurar a partir do e-mail, tem informações por e-mail. O e-mail é irmãs, sem nenhum acento, irmãs.novajerusalém@gmail.com. Esse é o e-mail para saber informações de como comprar os DVDs. E outra coisa é que a irmã Luciene vai estar aqui, vocês vão acabar conhecendo quase todas as irmãs da Nova Jerusalém. Ela ainda vem esse mês, dia 28 de setembro, para Morada Nova, paróquia dos irmãos, para continuar esse estudo do meio da Bíblia. Dia todo, dia 28 todo, vai ser um dia com a Bíblia, tá certo? Então vocês também estão convidados. E também ela vai trazer os DVDs, alguns, né, que não deu certo de eu trazer agora. Eu saí direto da aula para vir para cá na sexta-feira. Saí direto da faculdade. O e-mail é irmãs, sem acento, irmãs.Nova Jerusalém, tudo junto. Irmãs.Nova Jerusalém, tudo junto. Nova Jerusalém, @gmail.com. Eu quero dizer para vocês que eu estou gravando o áudio da palestra. A palestra de ontem já está disponível para quem tem Facebook, mas vou deixar com o pessoal para colocar no site, para quem quiser baixar, ouvir no celular, ouvir no carro, às vezes não deu tempo de tomar nota. De hoje também já está sendo gravado o áudio, vocês poderão depois ouvir de novo, quem quiser ouvir. Vou deixar para disponibilizar aí, quem quiser, né? Tá? Então, vamos continuar. Hoje, para encerrar essa semana bíblica, para concluir, nós ontem estudamos o capítulo das parábolas, porque o tema também do meio da Bíblia é o Evangelho de Mateus, não é? Ide e fazer discípulos, ensinar. Então, uma parte que a gente tem que dar ênfase é a parte do ser discípulo e ensinar. Ser discípulo e ensinar, Jesus ensinava o discípulo a partir das parábolas. Porque as parábolas, elas forçavam as pessoas a pensar no modo de viver que elas estavam tendo. Refazer os conceitos, refazer a mentalidade, reorientar o modo de agir. E então, agora nós vamos para o ID. O ID é a missão, não é? Então, nós hoje vamos conversar um pouco sobre o sermão missionário, que está no capítulo 10 de Mateus. Vamos hoje meditar sobre esse capítulo 10. E como nós fizemos ontem, na segunda parte, depois do intervalo, a gente responde as questões, as perguntas. Por isso, enquanto eu for falando, você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, você anota aí no seu papel e depois você passa para o pessoal na hora do intervalo, que aí a gente responde. E sempre como foi pedido para nós aqui, foi pedido que a irmã Márcia desse uma conotação mais acadêmica, quer dizer, mais de professora, e pediram que eu fizesse uma coisa mais pastoral, não é? Sempre nos orientando para exercer melhor a nossa evangelização.
Então vamos lá ao capítulo 10 do Evangelho de Mateus. E é muito interessante que o capítulo 10 começa com o chamado à vocação dos 12. E por quê? Porque que num capítulo sobre missão começa, em vez de dizer que Jesus está enviando, não é? Começa a dizer que ele chamou. O primeiro verbo é esse: chamando os 12, para depois dizer vamos. Porque só pode ser missionário quem tiver a experiência de ser discípulo. Porque a missão, a evangelização, não é outra coisa que não uma experiência de discipulado que se leva às outras pessoas. Na realidade, o que acontece é que a pessoa se torna discípulo de Jesus, aprende dele, convive com ele, tem uma intimidade com ele, e a missão é um convite que as outras pessoas sejam discípulas dele. Então, por isso que é ir de fazer discípulos e ensinar o Evangelho, para que as pessoas possam ser discípulas de Jesus. O objetivo da missão não é, em primeiro lugar, encher a igreja de gente. O objetivo principal da missão é fazer com que as pessoas possam se tornar discípulas de Jesus. O fato da pessoa se engajar em algum serviço na igreja é consequência do fato de se tornar discípulo. Então, em primeiro lugar, a missão não é para falar de problemas, não é para falar de pecados, não é para falar de erros, não é para... O primeiro objetivo da missão é fazer com que a pessoa tenha uma experiência profunda com Jesus para se tornar discípulo. Esse é o objetivo principal da missão. Então tem assim: chamando os 12 discípulos. É incrível que o Evangelho de Mateus prefere sempre chamar os 12 de discípulos, porque eles continuam sendo discípulos de Jesus, aprendendo com Jesus. E diz, mesmo quando eles são enviados, o verbo apostoléu em grego quer dizer enviar, e por isso a pessoa que é enviada é chamada de apóstolo. Apóstolo significa enviado, enviado em missão, enviado para evangelizar. Então faz parte de ser missionário, ser evangelizador, faz parte do fato de ser discípulo. Quem se torna discípulo de Jesus tem um profundo desejo que todo mundo seja discípulo de Jesus. E a missão nada mais é do que fazer com que outras pessoas possam conhecer a mensagem de Jesus para se tornar discípula de Jesus. Então tem assim: chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidade. É muito interessante que a primeira coisa que é dito é que eles são discípulos e que eles têm autoridade sobre as diversas expressões do mal. E então um dia eu perguntei num debate, que a gente estava num debate lá no Instituto São Tomás de Aquino, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e uma pessoa só falando sobre essas coisas, de que hoje em dia se dá muita ênfase a curas, milagres, exorcismos, né? Mas que Jesus não queria nada disso. Então eu li esse versículo e eu perguntei se isso aqui era uma coisa que valia só para os 12 discípulos. E meu colega teólogo não soube responder. Então eu vou dizer, faz parte de ser discípulo.
a forma como nós lutamos contra espíritos impuros pode ser diversificada. Às vezes a pessoa luta contra o espírito impuro quando luta pela paz. Às vezes a pessoa luta contra o espírito impuro quando luta pela justiça. Às vezes a pessoa luta contra o espírito impuro quando ela está a favor de uma vida digna e que ninguém morra de fome. Então existem diversas formas, e não só um exorcismo, para se lutar contra os espíritos impuros. Os espíritos aqui é uma forma de falar, não é? Contra tudo aquilo que pode vir contra a dignidade da pessoa humana. Isso é missão de todo discípulo de Jesus. Ninguém pode dizer assim: eu sou uma pessoa cristã, mas eu não luto contra o mal. Não pode, faz parte. Agora, as formas como se luta contra as forças do mal, as forças negativas, que a Bíblia chama de espíritos impuros, nem sempre é o que passa na televisão com a pessoa gritando: show Satanás. Nem sempre é assim. Isso aí é o mínimo, isso aí é show da TV muitas vezes. Muitas vezes não é nem uma coisa verídica. E é nisso que as pessoas prestam atenção. Mas todo discípulo de Jesus luta contra espíritos impuros e tem autoridade. A autoridade do reino, não é autoridade militar, não é autoridade política, mas é a autoridade de quem tem o cheiro de Jesus, de quem fica perto de Jesus, que se aproxima de Jesus e convive com Ele. Então, quem convive com Jesus e quem aprende o Evangelho tem autoridade sobre os espíritos impuros. Quer dizer, o próprio ato de evangelizar já é uma luta contra as diversas expressões do mal. Então, todo discípulo de Jesus tem autoridade para curar. As curas são as mais diversas. Às vezes a cura vem por uma palavra, uma atitude de acolhimento a uma pessoa que está sendo rejeitada, uma pessoa deprimida. A cura nem sempre é fazer um cego enxergar. Às vezes a cegueira é espiritual. Todo discípulo de Jesus tem autoridade para curar. Todo. Isso não é uma coisa de um ou de outro. Agora, existem diversas formas de curar. Como existem diversas expressões, né? Se puder fazer a pergunta, depois anota aí, que eu vou depois... Fala desse grito, porque é da igreja e a gente tem isso aí para falar. Hoje é o 7 de setembro, ela está falando sobre o grito dos excluídos, não é? Então, é uma forma do exercício de cidadania. É um ato cívico também, né? De pedir eleições limpas, de se manifestar contra a exclusão. Isso aí também é uma das expressões de luta contra o mal
e contra diversas expressões do mal. Então existem diversas formas, mas todas as pessoas que são discípulos de Jesus lutam contra o mal. Então, da mesma forma que hoje tem coisas paralelas, não é? Tem aqui o encerramento da semana, tem o grito dos excluídos. Aí é quem está aqui, está com a pena de não estar lá. Quem está lá, às vezes fica com a pena de não estar aqui. Mas tem uma coisa, o grito do excluído, ele só tem sentido se todo dia a gente lutar contra a exclusão. Aí um dia, todos aqueles que se reúnem contra a marginalização e a exclusão, já lutam o ano inteiro de forma expressiva. Vou contar uma situação aqui para vocês. Durante 10 anos eu vivi num lar de idosos lá em Belo Horizonte. Nossa comunidade das irmãs estava dentro do lar dos idosos, e era um asilo de idosos dos vicentinos, e a gente tentava de tudo fazer com que as pessoas se sensibilizassem para o fato de que nas grandes cidades não dá para o familiar ficar com o seu idoso, porque o idoso tem um AVC, tem algum problema, fica sem ter noção das coisas, sem raciocinar direito. As pessoas têm que ir trabalhar, não tem com quem deixar seu idoso, ele vai se machucar, não pode deixar trancado dentro de casa, ele vai sair para a rua, vai se perder, vai ser atropelado. Então, às vezes a pessoa é forçada a colocar o idoso num lar de idosos. Nas grandes capitais do Brasil, isso já é uma coisa comum, só que os asilos são muito caros, e esse era grátis, era o asilo mais cheirosinho, mais cuidadinho, a gente cuidava dos idosos como se fossem nossos pais. E a gente lutava o ano inteiro para conseguir doações, porque o asilo vivia de doações. E tinha gente que nunca estava conosco para fazer uma apresentação teatral, porque dizia que era longe, nunca estava conosco para nada. E quando era o dia dos excluídos, queria que eu estivesse no grito dos excluídos. Eu digo, mas eu já grito, e você que não me escuta, eu grito todo dia, para você notar que existe a pessoa mais excluída de uma grande cidade é o idoso, porque a criança que é delinquente, a criança pobre, ela é ajudada porque ela é o futuro, toda empresa ajuda, mas quando a gente ia pedir uma doação para qualquer pessoa, a pessoa dizia, é para idoso, já vai morrer mesmo, deixa para lá. Então o mais excluído dos excluídos era o idoso, e eu foram 10 anos, passava um ano tentando sensibilizar as pessoas, e as pessoas não se sensibilizavam, e essas mesmas pessoas me criticavam porque eu não estava no grito dos excluídos. Então, o grito dos excluídos tem sentido quando eu luto constantemente contra a exclusão, eu mesmo me empenho, eu mesmo dou o meu tempo, eu mesmo quero um mundo melhor para essas pessoas, e de uma forma significativa, no dia 7 eu me ponho na rua para vir junto com outros, se sensibilizar quem ainda não se sensibilizou. Aí tem sentido, né? Porque a gente é muito de evento também, e no dia a dia a gente não vive muito aquilo que a gente faz no evento. É como essa caminhada da fraternidade aqui, que é muito famosa no Brasil todo. Caminhada da Fraternidade aqui em Teresina, que é uma iniciativa maravilhosa, não é? Maravilhosa, mas tem gente que é só naquele momentinho ali, e depois nunca mais, não é? Não tem mais fraternidade. Então a gente tem que, porque a mensagem de Jesus, a gente é cristão todo dia. A gente vive o cristianismo da gente com os vizinhos, com a família, na escola, na universidade, na empresa que nós trabalhamos. É uma coisa 100%. Então, quem é já inteiramente, não é? Todo dia, já trabalha em favor da inclusão e contra a exclusão, então, aí tem voz, aí tem autoridade. Porque a autoridade que Jesus dá para
expulsar os espíritos impuros e para curar os enfermos, todo tipo de enfermidade, a principal dela é o egoísmo, que é a fonte de todas as doenças. Hoje a homeopatia já tem uma conotação espiritual. Os médicos homeopatas já dizem que o egoísmo é fonte de várias doenças no nosso corpo e na nossa mente, né? Então, só tem autoridade quem vive esse discipulado. Não é uma coisa mágica. A autoridade que vem de Deus para nós só dá certo se a gente viver, se a gente testemunhar com a vida. Então, se a gente só da boca para fora, não funciona. Tem até exemplos de pessoas, tem exemplo dos discípulos, os apóstolos tentaram expulsar demônios, tem exemplo no Evangelho que tentaram expulsar espíritos impuros. O que aconteceu? Não deu certo, não é? Por quê? Porque o coração estava endurecido. Então, se a gente não se envolve de algum jeito, se a gente não tem alguma renúncia, se a gente não se coloca, não é, como testemunho de vida, certas coisas não têm autoridade. Às vezes essas nossas manifestações para a sociedade, elas não têm muita significância na sociedade, porque diz assim, esses cristãos estão aí dizendo, não é, contra a exclusão, mas no dia a dia eles excluem. Aí, então a gente diz assim, fulano não pode ir para a missa, fulano não pode se aproximar da Eucaristia, fulano não pode estar na pastoral. O que é isso? É exclusão. Aí o que eu vou depois? Vou para o grito dizer, não exclua ninguém. Olha, a gente tem que se converter. O Papa Francisco está dizendo, vamos olhar para os nossos pecados, porque a gente está perdendo respaldo na sociedade, porque a gente só dá contra testemunho, né? Então, vamos ver isso aí. Então, depois de dizer que eles têm autoridade contra as forças do mal, e é uma autoridade que vem do próprio anúncio do Evangelho, quando a palavra de Jesus é que tem autoridade, quando se anuncia com autoridade. Quando Jesus falava do reino, as pessoas diziam, olha, ele é diferente dos escribas, dos fariseus, ele tem autoridade. Tem autoridade por quê? Porque vivia. Então, a autoridade vem de uma vida engajada mesmo, né? Então, logo depois vem o nome de cada um, porque Jesus conhece cada um pelo nome, quer dizer, sabe sobre nós, sabe quem somos, sabe os nossos erros e nossos acertos. Então, no versículo 5, então tem todo tipo de gente, né? Tem gente que é o traidor, tem gente que é o publicano, que é o pecador público, nesses nomes aí. Ele não chamou, não foi gente que era já santinho. No final do Evangelho, lá mais para o final, no capítulo 22, vai dizer que ele chamou bons e maus, trigos e juros. Então, tem gente muito boa dentro do cristianismo, mas tem gente que é muito egoísta, né? Então, nessa lista aí, tem alguns que... Tem um que é cananeu. Cananeu quer dizer Simão Cananeu. É um patriota, um guerrilheiro, né? Tem o publicano, né? Mateus, o publicano. Tem o traidor. Tem um bocado de gente que não é gente 100% não. Mas não tem importância. O que ele conta mesmo de quem não presta. Porque se fosse chamar só os que prestam, não ia ter ninguém para ele chamar. Né? Então tem que ser... É o que tem. Então o que Jesus quer é que a gente se coloque à disposição. Não é? Se deixe modelar. Na hora que chama, presta e não presta. Tem coisa que presta e coisa que não presta. Mas eles chamam aqui. Se a gente deixar se transformar, a gente pode ir melhorando. Né?
Às vezes as pessoas vão piorando, mas isso não é certo. O certo é ir melhorando. Então, no versículo 5 diz que ele enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Então agora nós vamos ver aquilo que os estudiosos chamam de orientações apostólicas, ou seja, orientações para quem é missionário, para quem é enviado. Apóstolo quer dizer enviado, tá? Então, o termo apóstolo quer dizer alguém que foi enviado numa missão. Era usado por todo mundo, não era usado só pelo ambiente religioso, não. Era usado pelo comandante militar, que enviava soldados para realizar alguma missão. Era usado esse nome apóstolo pelo poder político, que enviava uma pessoa a uma cidade com autoridade para resolver algum problema. Mas sempre apóstolo quer dizer alguém que é enviado com alguma autoridade. No caso aqui de Jesus, essa autoridade é o que ele já falou no início: é combate ao mal, nas suas diversas formas. Né? Apóstolo fazia parte do vocabulário cotidiano, da política, das forças armadas. Quando o imperador mandava uma pessoa como embaixador, chamava de apóstolo. Era sempre alguém que era enviado com autoridade para fazer algum serviço, era chamado de apóstolo. Então aqui, do versículo 5 ao versículo 15, nós temos 10 versículos de orientações para missionários. O que o missionário deve fazer e o que ele não deve fazer. Então, é uma cartilha para missionários. Então, diz assim: Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações ou orientações. Não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. O início da missão deve ser com os que estão mais perto. Vou dizer uma coisa. Eu tenho uma sobrinha chamada Thalita, mora aqui em Teresina, que ela quer ser missionária. Mas aí ela já quer ir para a Ásia, para a África, e acaba não indo para lugar nenhum. Então, o que a gente deve fazer? A missão, eu devo começar com que coisa mais perto, menos, né? Quando eu era jovenzinha, todas as vezes que eu queria irritar meu pai, eu dizia assim: eu vou lá para a congregação de Madre Teresa de Calcutá. Porque aí, se a gente fosse para a congregação de Madre Teresa de Calcutá, ia para a Índia, não voltava nunca mais, o pai não via a cara da gente nunca mais, ele ficava calado. Ele reclamava de alguma coisa que eu ia na igreja, e disse: eu vou escrever para Madre Teresa de Calcutá, eu vou me embora para Madre Teresa de Calcutá. Né? Então, nós devemos começar de forma mais, digamos assim, não tão grandiosa, não é? Não começar com grandes ideais. Eu vou mudar o mundo, aí não muda nem a rua que está vivendo. Então, vamos começar por nós mesmos, nos preparando como bom discípulo de Jesus, um trabalho de conversão. Não é? Então, essa minha sobrinha que queria evangelizar bem longe, ela, sabe o que deu certo? Funcionou quando ela foi uma missão em Campo Maior. Sabe onde é Campo Maior? Né? Bem aqui. Aí quando ela foi para Campo Maior, a missão foi ótima. Por quê? Porque estava à altura do que ela podia fazer. Porque ir para uma missão na África, sem ter saído nunca nem de Teresina, fica difícil, não é? Então, primeira coisa, comece com um círculo, um ambiente mais aproximado. Comece na sua paróquia. Comece, não é? A fazer a sua missão, um ambiente mais restrito. No tempo de Mateus, ele dizia assim: olha, não está na hora de nossa comunidade
que a comunidade de Mateus era de judeus que se aderiram a Jesus Cristo, está indo para longe. Para isso tem outros. Nossa missão agora, de momento, é ver se a gente evangeliza os nossos próprios compatriotas. Depois se pode pensar numa coisa mais ampla. Mas vamos começar num círculo mais restrito, uma coisa menor. Então ele diz: e diante as ovelhas da casa de Israel. Então ontem eu falava sobre ir de evangelizar e os batizar. Veja aquelas pessoas que se dizem cristã, que de cristã não tem nada, só o nome, porque diz. Então não tem atitudes cristãs, não sabe nada sobre cristianismo, não sabe nada sobre Jesus, se apega a qualquer coisa que digam. Vamos lá para esses que são dos nossos, né? Para esses que se diz cristão e não são, vamos primeiro para eles. Vamos às ovelhas perdidas da casa de Israel. No versículo 7 diz: agora se você vai sair em missão, né? Então a primeira coisa é, vá de acordo com suas pernas não são tão grandes para você ir para a África, por enquanto. Então, faça aquilo que está ao seu alcance. A primeira recomendação é essa: faça aquilo que está ao seu alcance, porque se você quiser fazer só coisa grandiosa demais, você não faz nada. Mas faça bem feito o que está ao seu alcance, que aí você poderá dar depois outro passo. Primeira recomendação é essa: dê um passo de cada vez. Agora, se você já está saindo em missão, se você já está a caminho, então vamos lá, versículo 7. No vosso caminho proclamai. O que deve dizer o missionário? O reino de Deus está próximo. É a mensagem. Onde é próximo? Próximo de chegar? Não, está próximo de você, está dentro de você. Você tem que buscar, encontrar esse Deus dentro de você. Olha só, às vezes o missionário chega na casa da pessoa, o evangelizador, aí diz assim: vocês são casados? Aí as pessoas da casa: não, estão no inferno, casados, pecado mortal. Os meninos são batizados? Não. Meu Deus, os meninos tudo pagam, se morrer vão para o inferno. Só dá boa notícia, que está todo mundo no inferno. E chama isso de evangelho. Boa nova, evangelho é boa notícia. Aí a pessoa vem na minha casa e diz que eu estou no inferno, meus filhos estão no inferno, todo mundo no inferno. Isso é boa notícia. Então a gente deve fazer com que a pessoa descubra o reino dentro de si, o reino próximo a si, no seu coração. O reino de Deus é a soberania, é fazer a vontade de Deus. O reino de Deus é a soberania de Deus na vida da gente. É quando a gente coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. Então a gente deve levar as pessoas a descobrirem que elas fazem já a vontade de Deus, mas elas também se atrapalham. Então, deve dizer: olha, Deus está próximo de você. Quando você sofre, quando você tem problema, quando as coisas não vão bem, saiba falar com esse Deus que está dentro de você, que está próximo. Saiba recorrer a Ele. Não ache que é Ele que está lhe dando o que é ruim. Deus está junto com a gente quando Ele passa por dificuldade. Todo mundo passa por dificuldade. Jesus passou por dificuldade. Quem é bom passa por dificuldade. Às vezes passa mais por dificuldade do que quem é ruim. Então não quer dizer que Deus está dando ou que Deus não está vendo sua dificuldade. Aprenda a passar por dificuldade junto com Deus. Por quê? Porque a gente vai passar por dificuldade de qualquer jeito. Então é melhor passar por dificuldade sabendo encontrar forças no Deus que está próximo. Jesus está voltando. Volte para Ele antes que Ele pegue você e jogue você no inferno. É uma boa notícia, né?
Então, que o nosso mundo vai passar por uma transformação e que nós estamos há 2000 anos de cristianismo e que isso está mais perto do que longe, é um fato. Agora, quando não sei. E o que a gente deve anunciar não é dar medo à pessoa. Olha, o fiscal está vindo aí, o fiscal, né? Está vindo aí, você cuida do que você está fazendo, se prepara aí, porque o fiscal está vindo aí. Se você for multado, você não sabe o que vai te acontecer. Então, o reino está próximo. Então, é isso que ele diz. Olha, ele não disse para a gente dizer outra coisa a não ser isso. A primeira orientação é essa: o reino está próximo, está aí com você, Deus está próximo, a soberania de Deus está aí, a autoridade de Deus está aí sobre essas coisas todas. E aí o que vem? Versículo 8: curai doentes, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. Então, se o reino está próximo, se Deus está próximo, então a autoridade está aí para curar doentes, ressuscitar mortos, purificar leprosos. Por que leprosos? Porque na época de Mateus era o HIV da época, era o câncer da época, né? Era a doença incurável. Então, e quer dizer que é para todo mundo fazer isso, mas não tem as pessoas que têm o dom de cura, não é? Nosso fundador, Padre Caetano, tinha o dom de cura, fazer os milagres. Mas aí isso era uma coisa dele. Agora, eu que sou missionário, eu não tenho esse dom, então não faço nada de paz. Sim, existem diversas formas de purificar as pessoas. Existem diversas formas de tirar o mal da vida das pessoas. Então, você vai trabalhar com dependentes químicos. Você vai estar ressuscitando mortos, porque eles vão voltar a viver, que a vida que eles levam não é a verdadeira vida. Você vai purificar leprosos, porque o dependente químico acha que não pode viver sem a droga, e ele vai ver que pode, não é? Olha, em tudo que você fizer como cristão, porque Jesus lhe envia, você vai purificar as pessoas, vai curar as pessoas, vai ressuscitar as pessoas, vai expulsar o mal da vida das pessoas. Em tudo, existem diversas formas de fazer isso. A forma do dom de fazer um paralítico andar não é a única forma de curar uma pessoa. Tem pessoas que estão paralisadas, que elas são paralíticos espirituais. E você pode fazer essas pessoas andar. Tá certo? Então isso não é uma coisa para uma classe privilegiada de cristãos. Isso é consequência da evangelização. Quando alguém adere ao evangelho, a pessoa ressuscita, a pessoa é purificada, a pessoa sai do poder do mal, da influência do mal. Estão entendendo isso? Ok, isso aqui é muito importante, porque a gente acha que certas passagens do Evangelho não são para nós. Todas as passagens do Evangelho. Se diz Jesus curou um cego, eu tenho que ler essa passagem e perguntar quais são minhas cegueiras para o Senhor me curar. Toda passagem do Evangelho é para todos os cristãos, certo? Então isso aqui é para nós mesmo. Vocês entenderam a segunda recomendação? A primeira é ir àquele ambiente mais próximo. Depois, é dizer para as pessoas o reino está próximo. E outra coisa é, quando a gente realmente diz com a vida da gente, a gente se empenha em dizer, mostrar para as pessoas que o reino está próximo, coisas acontecem. E as coisas que acontecem é que as diversas formas do mal se manifestar vão cedendo espaço para a soberania de Deus, para o reino de Deus. Então, o que é do mal vai cedendo espaço e o bem vai avançando. É isso que... Isso aqui é uma consequência de dizer que o reino está próximo.
Então, agora vem outra orientação. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não existe nenhuma procura de qualquer recompensa. Se você for pensando em o padre vai notar que eu sou um bom evangelizador, as pessoas vão gostar da palestra que eu vou dar, eu vou me tornar famosa. Qualquer coisa que você quiser lucrar com o anúncio do evangelho, você já está fora. Não funciona. Você não vai ter autoridade para ressuscitar mortos, curar os leprosos, nem expulsar os demônios. Só se você fizer isso unicamente por amor ao Rei, por amor a Jesus. Qualquer coisa. Então, o missionário, o evangelizador, deve estar sempre se avaliando. Será que eu não estou querendo lucrar com isso? Alguma coisa? Sempre, porque nós somos humanos. Sempre se deve perguntar. Porque eu vou te dizer para você, não funciona. Então, essa propaganda de TV, que as pessoas ficam ricas e famosas e felizes quando servem Jesus, isso é uma mentira muito grande. Gente, quando a gente serve mesmo o reino, a gente tem que tirar do bolso para ajudar os outros, né? Receber. É complicado, o salário da gente vai diminuindo, não é? O tempo da gente diminui. Tem uns que gostam da gente, mas tem outros que detestam. Começa a tirar pedra da gente, está tão confortável, e aí começa todo mundo a falar, a criticar, certo? Então não é bem assim que a coisa funciona. Ora, se você está combatendo o mal, como é que o mal não vem contra você? Não reage? Reage sim, não é? A gente recebe o salário e às vezes o ladrão leva todinho, né? A gente faz o maior esforço para comprar um carro, o ladrão leva o carro. A gente fica o resto uns 3 ou 4 anos pagando o carro que o ladrão levou. Essa coisa. Então, não sei que negócio é esse, é uma propaganda falsa. Quando a gente realmente trabalha pelo reino, a gente passa por aperto. Por isso que Pedro ficou, Senhor, esse negócio que você está dizendo, não faça isso não. Jesus disse na frente de todo mundo, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser cuspido, vai ser açoitado, vai ser crucificado. Pedro, vixe, em plena campanha eleitoral, está dizendo uma coisa dessa, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Pedro chamou Jesus para o lado, mestre, não diga uma coisa dessa, Deus te livre. Você está maluco? Como é que você vai ser presidente da República falando que vai passar por coisa ruim, que todo mundo vai passar por coisa ruim? Quando a gente é candidato, a gente só diz que todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai ter tudo que quer. Isso, né? E aí Jesus diz que a gente vai passar por aperto. Mas sabe por quê? É porque Jesus não quis mentir. Se você está numa guerra contra o mal, é óbvio que o mal vem contra você. Acho que ele vai ficar quieto. Ora, quem é que vai mexer com uma pessoa que não causa nenhum perigo? Deixa para lá. Mas na hora que a gente começa a combater o mal diz, peraí, que eu já mostro para ela, que é para ela deixar de ser besta, né? Ela está muito abestada, achando que vai me combater. Não é isso? Paulo de Tarso dizia assim, não é contra homem de carne e de sangue que eu estou combatendo. E ele tinha muitos adversários que ele via e ouvia, mas ele disse, mas não é só isso, tem outras coisas, né? Aí tá. Então de graça receber, de graça deveis dar. Não se lucra nada com a evangelização. Não se pode lucrar nada com a evangelização. A nossa única
alegria é que o reino se expanda, que ele cresça, que ele frutifique, que as pessoas fiquem bem. Essa é a nossa alegria. O Paulo de Tarso dizia: eu só me alegro, só me glorio na cruz de Cristo e nas minhas fraquezas, nos meus apertos. Por quê? Por que Paulo dizia que ficava feliz com as dificuldades? Porque é sinal de que eu realmente estou combatendo o mal. Em cada doido no reino de Deus, né? Então, tinha isso também. Então, no versículo 9 diz assim: não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro à cintura. Vocês podem achar isso aqui estranho, mas sabe o que é isso aqui? É assim: eu vou para tal lugar para evangelizar, mas lá pode ser que lá o almoço não seja muito gostoso, lá essas coisas. Aí eu dou uma fugidinha, vou no melhor restaurante, compro um almoço melhorzinho, né? Ou então pode ser que lá não tenha nenhuma casa que tenha conforto para me receber. Aí eu levo o dinheiro comigo, levo cartão de crédito, vou para um hotel bom. Então aí você não faz, porque a sua segurança está no dinheiro, está no bem material, você não faz a experiência de conviver com as pessoas, no aperto que as pessoas passam. Então você se garante no dinheiro que você pode ser que lá não esteja bom, eu invento uma desculpa e compro a passagem de volta e me mando de lá imediatamente. Então você leva um dinheirinho para garantir que se a coisa não estiver muito boa, você possa dar um jeito na situação. E aí, o que acontece? É que com os bens materiais, se segurando nos bens materiais, você não passa a experiência de se colocar na mão de Deus, de passar pelos apertos que tem que passar, não é? De conviver com as pessoas do jeito que elas são, de comer as coisas que o lugar tem para oferecer. Não faz a experiência. Às vezes as pessoas me chamam para palestra e dizem assim: eu vou passar uma lista de hotéis para você escolher. Eu disse assim: não tem uma família que queira me receber? Eu não sou tão chata assim. Aí coloco lá no e-mail. A pessoa disse: não tenha, porque nós queremos que você tenha todo o conforto. Eu disse: olha, o Evangelho diz que quando a gente vai, a gente tem que conviver com as pessoas. Aí teve uma pessoa que até é pessoa que eu quero muito bem, de Aracaju, primeira vez que era para eu ir lá, perguntou: qual é a comida que você gosta? Eu digo: o que você colocar no prato para mim tá bom. E a pessoa ainda ficou tão preocupada, porque nunca tinha me recebido, que foi escreveu para o rapaz que filma os DVDs, né, dizendo o que ela gosta de comer. E ele disse assim: ora, aí ela come de tudo que oferecer. Se oferecer calanga, ela come. Então, aí a pessoa não estava satisfeita, perguntou para não sei quantas pessoas o que poderia me oferecer. Aí, por resto, as pessoas perguntaram: o que é que eu digo? Diga que eu gosto de comidas típicas, eu gosto de conhecer a comida do lugar. Aí botaram: ela gosta de comida típica. Aí me levaram um dia lá no restaurante de comidas típicas e disseram: tá aqui as comidas típicas, o que você quer? Eu digo: não conheço nenhum delas. Pode escolher que eu vou junto. Mas o que acontece? Essa coisa de levar, de se segurar no dinheiro caso aconteça alguma coisa que eu não gosto, eu resolvo com o dinheiro. Entenderam isso aí? Não é que você não leve, o que está dizendo aqui não se garanta com dinheiro, não se confie, não é isso. Passe pelo que você tiver que passar. Esteja com aquelas pessoas, seja uma com elas. Olha aí. Versículo 10: nem alforje a sacola para o caminho. Por que não é para levar a sacola? É porque a sacola você bota presente. Se você não leva sacola, não tem jeito. Tem gente que vai fazer missão
e sai de casa com uma mala com roupa pequena e outra vazia. E aí, se não, ele fica dizendo, eu estou precisando de um iPhone, eu queria tanto um iPhone. Vai fazer missão e diz assim, mas eu estou precisando de um tablet. Eu estou querendo tanta coisa. E aí tem a sacola que vem com os presentes. Aí a gente vai para o interior do Piauí, que dão macaxeira, mandioca, dão galinha, leitão. E não traga não para você ver. Bota tudo no surrão e a gente não leva a sacola, mas a gente volta com um monte de coisa. E não traga não é? Por quê? Porque foi criado também uma mentalidade que o missionário precisa ser. Missionário é digno do seu salário. Faz parte do salário do missionário ele ter um teto lá onde ele está na missão. Isso depende, porque São Francisco disse que podia chegar lá e levar uma surra em vez de ter um teto. Comida, que as pessoas vão te alimentar, supõe. Mas às vezes uma vez eu fiquei no aeroporto, não conhecia ninguém, e o padre que ia me buscar, não sei como, esqueceu qual era o dia que eu ia chegar, e eu não tinha para quem telefonar, eu fiquei lá no aeroporto, eu vou ficar aqui, eu vou morar aqui, eu quero ver quando é que alguém vem me buscar. Agora eu nunca mais faço isso, já vou com um número de telefone. Quando eu chegar lá, para quem que eu ligo? Porque vai aqui, né? Então, mas isso aí faz parte do salário do missionário, não é? E a perseguição faz parte do salário do missionário também. O missionário é digno do seu salário. Não é? Você vai ter, quando você tiver de missão, pai, mãe, irmãos. E irmãos, você vai ter uma família. E vai ter tudo que uma família pode dar para um filho. E vai ter perseguições. Sim, faz parte, tá? Do kit. Faz parte do kit missionário. Não leve sacola para não ficar guardando as coisas. Nem 2 túnicas. Por que não era 2 túnicas? Quer dizer, um dia eu estava com a mala um pouco grande, ia sair em missão, aí um padre olhou para mim e disse assim, o Evangelho de Mateus diz para ele não levar 2 túnicas. Eu disse, eu não estou levando nenhuma, quem tem túnica é você. Eu não tenho túnica nenhuma. Pode olhar minha roupa se tem 2 túnicas, que não tem nem uma, eu estou cumprindo o Evangelho. Mas eu estava enrolando o Evangelho, né? Então, 2 túnicas quer dizer, naquele tempo, 2 túnicas era um luxo, né? 2 capas, mas bastava uma, porque não era roupa, era aquilo que ficava sobre a roupa. Então, servia para proteger do frio, servia para fazer um turbante quando o sol estava muito... É um chale, né? Um tecido, um pano que se joga sobre os ombros. Então, isso aí não era para levar 2, porque era luxo. Então, o que o Evangelho está dizendo? Não vá fazer missão com as coisas do modo mais luxuoso. Porque quando você chegar, as pessoas vão achar que você é muito rico e vão lhe cobrir de honras. Ou uma família vai ficar um pouco constrangida de lhe acolher. E você não vai ostentar riqueza. Então como é que você vai se hospedar numa casa pobre, cheia de luxo? Então a 2 túnicas é isso. Não vá com roupa luxuosa, não vá demonstrando luxo. E tem gente que tem que ir para a televisão e dizer assim, depois que eu passei a servir o Senhor, agora eu tenho carro importado. Era um morador de rua, agora eu estou com carro importado. Para mostrar que é fiel a Deus. Não. O Evangelho diz o contrário. Não fique ostentando luxo. Tenha uma vida simples. Tenha uma vida que você possa ter conforto, mas que você não esbanje, não mostre esbanjamento. Não leve 2 túnicas. Nem sandália. Opa, sandália? Sabe por quê? Porque sandália era algo usado para grandes distâncias. Ele disse, vá primeiro aqui onde está mais próximo. Não é? Ele não disse que era para ir mais próximo. Então ele diz assim, para pequenas viagens, o que é próprio de pequenas viagens. Para grande viagem, o que é próprio de grande viagem. No outro evangelho de Marcos, diz que pode levar sandália, pode ir de sandália. Por quê? Porque ele manda ir para o mundo todo. Então,
tem que ser para grandes viagens, sandália. Para pequenas viagens, naquela época não se usava sandália. Sandália era um luxo, sandália era um luxo. Né? Nem bastão. Por que bastão? Porque bastão é arma, é para se defender. Então, não diga assim, se alguém me xingar, eu taco bem ao lado da cabeça dele. Não. É para que você não tenha como revidar uma ofensa. E também, se é uma pequena viagem, você não vai ter que lidar com feras. Se for uma grande viagem, você pode usar o bastão. O outro evangelho permite, porque você vai atravessar lugares desertos, pode vir uma fera e você vai se defender da fera. Mas para pequenas viagens, não leve nada que possa lhe dar segurança. A segurança é Deus mesmo, não é? Aí ele diz, pois o trabalhador tem direito ao seu sustento. Então, se você está trabalhando para o reino, você vai ter direito a ser protegido, e não é não? É sim. A gente diz que muita coisa acontece com a gente, acontece, mas não acontece metade do que ia acontecer, porque a gente tem uma proteção, um excesso de proteção para entrar em missão, não é? Então, tem um teto para ficar, tem família para acolher, se torna a família da gente, não é? Tudo acontece de bom. E também as perseguições, mas tudo dosado. E não vai ter uma perseguição que te impeça de falar. Você vai chegar até atrasado. Não vai sofrer um acidente que aconteceu comigo. O carro bateu quando eu estava indo para a evangelização. Lá da família que eu fiquei lá em Manaus, até o lugar da palestra, veio um bêbado num carro e jogou o carro para cima de nós. E todo mundo se machucou, exceto eu. E todo mundo foi para o hospital, exceto eu. Fui dar palestra. Não saiu um fio de cabelo do lugar da minha cabeça. Eu só me lembro do airbag vindo na minha frente, aquela coisa branca, nova, e aquele pó espalhado por todo lado, que é para não pegar fogo. E um quebrou a mão, outro quebrou o nariz, e não aconteceu nada comigo. Por minha causa, porque eu sou especial, não, porque eu tive que dar palestra. Aí eu disse assim, e eu, a dor de cabeça, né? Mas aí, durante a palestra, e falei umas 4 horas, preocupado, pedi oração, porque quem tinha ido para o hospital, depois viu o povo chegar engessado, né? E aí, tudo bem. Terminou a palestra, tome dor de cabeça. Aí eu digo, era só na hora da palestra mesmo, obrigado. Isso é ótimo, né? Isso é maravilhoso. Nem sacola, nem costura, nem calçado, nem bastão. Porque o operário tem direito a ser... Por quê? Porque o operário, ele tem a proteção vinda de Deus e das pessoas que o rodeiam. Ele tem um teto que é dado pelas pessoas a quem ele é enviado. Ele tem alimento dado pelas pessoas lá de quem é enviado. Ele tem a roupa lá, porque quando eu fui para Goiânia, minha mala sumiu. 3 dias depois minha mala chegou. Enquanto isso, as irmãs lá do convento onde eu fiquei me emprestaram roupa. O mais difícil é certo tipo de roupa, né? Quem tem que correr para comprar. Mas as outras roupas, eu fui dar palestra um dia, o vestido era grande demais, outro dia era largo demais, né? Mas 3 dias eu tomando roupa emprestada. Que tudo me aconteceu. Eu vou escrever um livro, coisas que acontecem aos missionários. Mas as irmãs, me emprestaram as roupas, e aqui eu não podia emprestar, eu consegui comprar umas 2 ou 3 e lavar, secar no secador, e foi resolvido, Então, todas essas coisas, eu estou dizendo para vocês, não é reclamando, é que a missão é divertida, é adrenalina, a gente corre risco de vida. Então, as pessoas ficam pulando eu tenho uma prima que pula de, aquele coisa de jump, como é que chama também? Bungee jump, né? É assim que chama, sei lá. Eu não preciso nada disso, a minha vida já é uma aventura. Eu só preciso ser missionário. Então, coisas acontecem. Então, quer dizer, todas essas coisas, Deus move os corações e a gente recebe muito mais do que a gente merece. A gente não precisa ter essas seguranças materiais, não é? Essas coisas, mesmo quando acontecem as coisas assim, a gente vai rir, né?
Então, eu terminei agora uma missão que eu voltei totalmente sem voz. E aí, as pessoas que conhecem meus apertos, passaram e-mail logo. E aí, as malas sumiram, eu coloquei assim, não, que sumiu foi minha voz, kkkk, né? Dessa vez foi a voz. Então, a gente tem que levar tudo com muita tranquilidade, bom humor. Quem está trabalhando para Cristo, tudo dá certo, dá mais certo do que a gente esperava, não é? Certo? Então vamos lá. Acontece na ida, acontece na volta. Está dizendo que foi fazer a missão em Pix, quando voltou o carro caiu dentro da lagoa. E a senhora está contando a história. Certo, isso é bom. Tinha muito capim, quem passava na pista não enxergava o carro lá dentro da lagoa. E vinha dois padres. Eu disse assim, morremos todos. Eu disse, não. Os padres são mais covardes, os padres achavam que estavam mortos. Gente, eu vou te dizer, o bicho medroso é padre. Só tem um tipo de gente mais medroso do que padre, é bispo. Cadê o Dom Jacinto? Mandaram ela rezar, gente. Os padres estavam tão apavorados que não sabiam nem rezar. Saíram bem, ela está aqui contando a história. É assim que acontece. Então, veja só. O missionário, o operário, recebe tudo que ele não precisa confiar. Se confiar em dinheiro, o dinheiro vai embora. Não dá certo. O ladrão leva. Então, versículo 11. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, procurai saber quem é digno e permanecer com ele até a vossa partida. É assim. Veja quem quer ter a honra de hospedar um missionário. Eu fui para uma missão acolá com umas irmãs, e aí tinha uma irmã que ela mudou de 3 casas. Nós ficamos numa casa, numa família, e era interessante, porque o quarto não tinha, só tinha um lugar da porta, mas não tinha porta. Então tinha uma cortina, inventava muito. A gente ia trocar de roupa e a cortina, né? Aí a gente, meu Deus, tem alguém olhando. E o pessoal passando na sala, né? E aí a gente ficava num ponto estratégico, né? Segura essa cortina aí enquanto eu troco de roupa, depois eu seguro a cortina e troco de roupa. Então, ela disse primeiro que não podia ficar ali. Na primeira parte da missão que a gente fez, ela já conheceu umas pessoazinhas mais assim, abastadas, né? Já foi fazendo amizade. E aí disse assim, olha, eu não posso ficar aqui, porque também o banheiro, né? Era lá fora. Então, era aquele tipo de banheiro que vocês conhecem bem no interior, né? Porque aí quando a gente vai para a missão tem essas coisas. Então, aí ela já disse assim, olha, eu não vou ficar aqui porque o banheiro é lá fora, eu fico doente se eu tiver vontade de à noite ir ao banheiro lá fora e tal. Eu disse, é bobagem, que a mulher trouxe os perigos para cá, mas ela disse assim, não, mas eu não sei fazer xixi em pinico. Aí tem. Bom, então ela mudou para a próxima casa. Aí a missão era a semana toda. No outro dia ela já estava dizendo que aquela casa onde ela tinha ficado tinha muita meliçoca. Quer dizer, para quem não sabe, o povo lá de fora chama de pernilongo, de não sei o quê. Então, mas tinha lá esses bichinhos. Aí, mas não era porque tinha não, é porque ela descobriu uma casa que tinha ar-condicionado. Aí ela foi para casa onde tinha ar-condicionado. Eu disse, deixa, eu sei o que a cidade está querendo. Então veja, se você vai para uma casa, você fica até o final naquela casa. Isso está dentro aqui. Olha, permanecer com ele até a vossa partida. Tem feijão, só feijão, como se diz, de escoteiro, sem mais nada, coma. É aquilo que aquela família come todo dia. O ano inteiro, todo ano. Por que você não pode comer durante a semana? Ah, não tinha carne lá. Pois é, aquela família não tem carne.
Por que você não pode passar um dia? Faz bem para a saúde. Não comer carne. Isso também já fiz. Uma lata daquelas latas de querosene, lata grande, lata de tinta. Estava cheia d'água, dividido para 3 pessoas tomar banho. Já teve. Né? Água do poço puxado. E eu já fui, porque eu fui criança criada e fui buscar água na cacimba. A cacimba do Augusto, que fica lá em Mansinho, né? Lá onde eu nasci. Então, eu já fui para a missão que eu ia buscar água, porque a pessoa disse, eu vou buscar água para a senhora tomar banho. Não, peraí, que eu sou do interior, eu vou buscar minha água para tomar meu banho. Né? Botei um balde d'água na cabeça e trouxe com rodilho e tudo, igual fazia quando era criança. Não é que diz que a gente nasce com a cabeça, já nasce na cabeça chata para poder carregar a rodilha com a água na cabeça. Que se a cabeça da gente fosse redonda, ninguém levava água na cabeça. Deus é criativo. Ninguém nascer no Nordeste com a cabeça toda redonda, ia dar certo. Faz parte. Ora, mãe. Então, fique lá até o final. Fique lá até o final. Não tem porta no quarto? Tem que dar você fica lá. Não tem carne no almoço? Não tem problema. Vai ter que buscar água para tomar banho? Fique lá. Fique naquela casa até o final. Porque você vai ser filho daquela família durante aquela época. E você vai ter a honra de fazer a experiência de viver naquela família por uma semana, enquanto as pessoas vivem ali todo dia. Certo? Então, que missionário é esse que não quer comer um feijão com gurgura? Faz bem para os ossos, gente, tem fé. Então, olha a orientação que ele está dando. Não é para ficar pulando de galho em galho, procurando qual é a casa melhor para ficar, não. Chegue lá, e a casa para onde você vai, a casa que Jesus quer que você vá, para você se converter, porque o missionário precisa de conversão. O missionário, o evangelizador, precisa de conversão. Ele chega muito arrogante, se achando santo. As pessoas tratam a gente como se estivesse tratando um ser vindo do céu. As pessoas nos acolhem como se a gente fosse um santo ou um anjo chegando. E a gente, sabe o que é? A gente é pior do que aqueles que estão lá naquela casa precisando do evangelho. A gente precisa de conversão e Jesus sempre escolhe a casa certa para a gente ficar, que é para a gente aprender. Não é o que é ser missionário. Versículo 12. Ao entrar na casa, saudai-a. Se a casa for digna de paz, desça sobre ela a vossa paz. Então o missionário cria um ambiente de paz. Ele cria um ambiente de paz naquela família. Se a casa não quiser a paz, não te preocupa, a paz fica com você. Ela bate e volta, é um bumerangue, né? Então, se alguém não vos receber, nem escutar vossas palavras, sair daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Olha que interessante. Você é enviado em missão, ninguém quer ouvir o evangelho. Caso isso aconteça, não é a você que estão rejeitando, é o evangelho. Você deseja a paz, aquilo ali, e saiba, não vai ficar insistindo com que não tem jeito. Deixa que em outro momento as pessoas se conversem. Não fica perdendo tempo, gente. Tem gente que está lutando com a situação faz tempo, lutando. Vou dar um exemplo. Eu vivia tentando levar certas pessoas da minha família para a igreja. Nunca consegui. Fui para a vida religiosa. Foi só eu ir. Chegou a missionária, se hospedou lá. E aí, o pessoal foi encaminhado. Porque não era para ser convertido por mim, que eu não sou melhor que ninguém. Deus sabe quem é que vai falar a palavra certa para modificar o coração das pessoas, não é? Então, se rejeita, você segue adiante. A paz que você queria fica com você, você não perde a paz, não. E o que é sacudir o pó dos pés? É porque quando os judeus iam para Jerusalém, para a Terra Santa, o nome já diz é Terra Santa,
eles achavam que não podia entrar na Terra Santa com terra pagã nos pés ou nas sandálias. Então, eles faziam duas coisas. Ou eles iam para uma região que não tinha rio, e aí eles batiam bastante o pé, porque eles achavam que todo o país tinha terra pagã. A única terra santa era Israel. Então, quando eles iam entrando em Israel, eles batiam o pó, toda a terra que eles traziam nos pés e na roupa, e se só tinha areia por perto, eles pegavam aquela areia da Terra Santa e jogavam em cima deles a areia para entrar com areia santa e não com areia pagã. Agora, a maioria gostava de entrar na terra de Israel pelo Rio Jordão. Eles davam uma volta e atravessavam o Rio Jordão num lugar que se pode atravessar a pé. E ali eles tomavam banho para poder entrar na Terra Santa sem terra pagã. E é por isso que João Batista, que não era nada besta, ficava exatamente nesse lugar e ficava evangelizando o pessoal. Então, aqui o Evangelho de Mateus está dizendo que toda a terra é santa. A terra que não é santa é a terra que recusa o Evangelho. Então não é para entrar que você bate o pó, é quando sai. Não é? Então deixa que outra pessoa cuide. Outro momento, outra hora, Deus vai enviar outro missionário. Você segue seu caminho, vai evangelizando. Porque tem gente que fica lutando com a situação a vida inteira e não dá jeito. Gente, cuide de outra coisa, vai, cuide. Pergunta a Jesus para onde é que Ele quer que você vá. Então essa primeira parte aí é a orientação para os missionários. Aí ele diz assim: em verdade eu digo para vocês, no dia do juízo, a terra de Sodoma e Gomorra receberá uma sentença menos dura. Sodoma e Gomorra são aquelas duas cidades do Antigo Testamento que não quiseram a presença dos anjos lá, né? Aqueles dois seres celestes para visitar o Ló, e os moradores da cidade não quiseram, recusaram. Diz, se alguém recusar o Evangelho, está fazendo pior do que Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque aqueles emissários do céu, na época do Antigo Testamento, são menos importantes do que o mais pecador dos cristãos. Porque o mais pecador dos cristãos tem uma mensagem mais profunda do que aquela do Antigo Testamento, que é a mensagem de Jesus, que lá no Antigo Testamento ainda não conhece. Então isso aí são recomendações ou orientações para quem é missionário, quem sai em missão. E tem mais, todo cristão é missionário. Todo cristão tem a obrigação de evangelizar. E como diria São Francisco, evangelize sempre. Se for necessário, use palavras. Quer dizer que as palavras são secundárias. Em primeiro lugar está a vida, o testemunho de vida. Né? Evangelize sempre. Quando for necessário, você pode usar as palavras. Porque o evangelho mesmo, ele tem autoridade na vida. Quando a pessoa vive. Na pessoa vive, ela abre a boca e funciona. Se não vive, se for só blá, 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 não adianta. Então isso aí é a orientação para os missionários. Entenderam? Com todas as brincadeiras junto, mas é verdade, gente. Essas coisas que a gente conta e a gente conta rindo, por quê? Porque a gente trata com a maior naturalidade, faz parte. A gente fica feliz de evangelizar. Quer saber lá das coisas que acontecem? Essas coisas que acontecem a gente sai rindo depois, contando história e rindo, não é? Ninguém fica magoado com nada, nem preocupado, nem dá medo não de ir. Quando disser vamos de novo, a gente está no ponto de ir. Não fica dizendo, eu não vou, que da outra vez o carro bateu. Não, a gente diz assim, eu vou, quero ver o que vai acontecer dessa vez, né? E pede não sei quantas pessoas para pedir a proteção de Deus. Às vezes acontece, às vezes não acontece, mas não tem problema, a gente está no caminho. Ninguém fica apavorado, ninguém fica traumatizado, fica todo mundo feliz e, como a gente diz aqui, mangando do que acontece, não é? Então agora nós vamos para uma outra parte. Nós temos tempo, não é? Temos tempo? Como é que está o nosso tempo? Temos tempo. Então nós vamos para uma outra parte, que é
quando a missão leva a uma perseguição. Então, quando a pessoa, o missionário se torna perseguido, ou seja, quando o missionário está em um lugar em que o cristianismo é proibido. Vocês sabem que lá no Oriente, os cristãos estão sendo mortos, né? Alguns estão dormindo na igreja, porque quando é à noite, vão lá e tocam fogo nas casas dos cristãos, e crianças e tudo. Então, quando a missão é difícil, quando as pessoas são perseguidas, pode ser uma perseguição política, como acontece com alguns países que não aceitam o cristianismo, e pode ser uma perseguição menor, uma perseguição que é mais uma hostilidade de amigos, de familiares, né? Então, essas recomendações ao perseguido, ao missionário perseguido, vai do versículo 16 ao versículo 25. Então, ele diz assim, que Jesus não engana ninguém. Pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça, pode ser que aconteça uma vez, da outra vez não, mas você tem que estar preparado para isso aqui. Para não dizer assim, eu pensei que ia dar tudo certo e deu errado. Jesus já está me avisando, tá? Que a coisa não é fácil. Então, versículo 16. Vede, eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Eita! Na época que Jesus disse isso aqui, sabe o que é? Todo pastor leva as ovelhas para longe dos lobos. Faz o possível para que nenhum lobo encontre o rebanho. Porque se um lobo encontrar um rebanho, um lobo só pode fazer um grande estrago em várias vezes. Aí ele diz assim, olha, eu estou enviando vocês como vocês, sendo ovelha para o meio dos lobos. Ixi, não vai sobrar nem um caquinho de ovelha, né? Então, ele compara a missão com isso. Não é para situações fáceis, onde tudo está certo, que eu estou enviando vocês. É para onde tudo é muito difícil. Porque onde tudo é muito difícil, você vê que ele é pedagógico. Ele começou dizendo assim, vá aqui por perto, não leve sacola, não leve sandália. Depois ele vai aumentando. Você foi se comprometendo, ele vai te dando, te exigindo mais. Não é? Então vamos lá. Sede, portanto, prudentes. Olha, não seja bobo, não seja bestado. Não seja bestalhado, porque senão você não vai dar conta de nada. A coisa não é o que você está pensando. Não ache que você está com essa bola toda, que você vai chegar lá e vai dar tudo certinho. Não é? Sede prudentes, seja esperto, como as serpentes, e simples como as pombas. Então você não vai preparado para revidar, você não vai preparado para se estressar, para xingar, para brigar. Você vai ser simples como as pombas, mas você não vai ser besta, você vai ser esperto, porque você está sendo enviado como ovelha para o meio dos lobos. Sem malícia, porque a atitude da serpente é a astúcia, a malícia. O que é a malícia? Quando você diz assim, eu acho que esse pessoal aqui, sei não, mas eu acho que eles não estão gostando muito disso aqui que eu estou dizendo, não. Malícia é isso, quando você fica desconfiado do que as coisas não são bem aquilo que aparentam ser. Isso é típico das serpentes. E as pombas? As pombas é o contrário, são a ingenuidade, a simplicidade, né? Então ele diz, seja as duas coisas. Se você for enviado como ovelha para o meio de lobo, seja esperto. Tem algumas pessoas que chegam até a perder emprego, porque não tem a esperteza da serpente. É um cristão que poderia transformar um ambiente de trabalho, mas quer fazer do modo errado, quer fazer como se fosse dono da empresa, como se pudesse mandar nas pessoas, como se todo mundo estivesse gostando,
como se todo mundo estivesse apoiando. Obrigada. Certo? E aí perde o emprego, perde a oportunidade. Ora, se você está num ambiente hostil, você tem que ficar esperto. E é hostil ao Evangelho. Não deixe de fazer, mas seja esperto, seja prudente, tome cuidado, veja qual é a melhor forma. Se você está num ambiente, por exemplo, lá do Irã e do Iraque, diz assim, não pode andar com a Bíblia na mão. Você diz, eu vou andar mesmo, eu estou nem aí, eles não mandam em mim. Sai com a Bíblia na mão, pá! Pronto, acabou. Você largar de ser besta. Não é assim. Não é para andar com a Bíblia na mão. Você não anda com ela para mostrar para os outros, você vai evangelizando devagarinho. Sim. Sim. Às vezes as pessoas se expõem, elas poderiam fazer alguma coisa, fazer mudança sem ser tão incisivo. Então a gente fica às vezes achando, eu tenho que defender o Evangelho, eu estou aqui com isso. Sim, mas a orientação de Jesus, seja prudente, não deixe de fazer, mas existem mil e uma formas de você evangelizar, né? Então, 17, cuidado com as pessoas, cuidado com essa gente, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Aqui o Mateus está falando mesmo para os que foram os primeiros cristãos vindo do judaísmo. Eles foram denunciados pelos seus amigos mais próximos e foram levados para os tribunais mesmo, foram açoitados na sinagoga. Tudo isso aconteceu no início do cristianismo. Versículo 18. Por minha causa serei levado diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho diante deles e diante dos pagãos. Olha, aqui você está vendo que a perseguição vai aumentando. Primeiro é que as pessoas podem te denunciar num ambiente de perseguição, isso é fatal. Ou elas podem te açoitar, elas podem te causar algum mal, mas é uma coisa pequena. Mas depois ele diz, vocês vão ser levados, eles podem te expulsar da sinagoga, da família, de algum ambiente, da empresa, etc. E pode você passar por uma perseguição maior, que aqui está falando governadores e reis. Aí a coisa já está aumentando, a perseguição está aumentando. Mas ele disse, diante de todos estes, vocês darão testemunho. Então, é do mesmo jeito que a pessoa tem que ser prudente na hora de viver mesmo o cristianismo. Você, ou eu sou desonesto, ou eu sou cristão, ou eu renuncio à minha fé cristã para ficar vivo. Aí você diz, não, eu arco com as consequências, eu vou viver a minha fé cristã, eu não vou negar a minha fé. Aí você dá testemunho. Mas até chegar lá a hora de passar pelo aperto, você pode ir contornando a situação. Agora, se você for colocado numa situação de dar testemunho, você tem que dar testemunho. Nem que para isso você passe por diversas coisas, inclusive perder a vida. Tá? Então, ele está orientando para que você não chegue a ter esse risco maior. Mas caso chegue, dê testemunho. 19. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou com o que falar. Naquele momento vos será dito o que falar. Pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. Olha, esse versículo tirado desse ambiente, dessas orientações para o evangelizador perseguido, ele passou a ter outra conotação. Vocês sabiam que tem gente que diz que não estuda a Bíblia porque ele não precisa, se for dar uma palestra ou se for falar um texto bíblico, não precisa estudar porque é o Espírito Santo que vai falar. Pois desculpe, mas não é isso que está sendo dito. Está sendo dito assim: se você for levado aos tribunais, se você for acusado de alguma coisa
caluniado. Pelo fato de você ser cristão, você terá um auxílio divino para se defender. É isso que está dito. Não está dizendo, seja preguiçoso, não leia a Bíblia e não estude a Bíblia, porque o Espírito Santo vai falar. Vai, confiado nisso. Eu não sou besta que vem falar para vocês aqui sem ter preparado. Para ver o que acontece aqui. Faz de improviso, não, o Espírito Santo vai falar em mim. Vai, é. Por isso que tem gente que fala homilia que é só besteira, porque o Espírito Santo, eu digo, tá aí a prova que o Espírito Santo não fala, não fala quando a pessoa não se prepara. Olha a besteira que disse aí. Vocês estão brincando com Jesus. Então, se a gente é levado para uma situação de perseguição e a gente vai ter que falar para se defender, o Espírito Santo vai nos inspirar qual é a coisa certa que a gente deve falar. E tem mais. Não é a coisa certa para me tirar do aperto, não. É a coisa certa que a pessoa tem que ouvir. Às vezes, quando o Espírito Santo inspira uma pessoa, na hora que ela é levada aos tribunais, isso que o Espírito Santo inspirou faz a pessoa ser levada para a morte. Vou dar um exemplo. Estevão lá no Atos dos Apóstolos. Ele foi levado para os tribunais. E diz que ele ficou profundamente inspirado. E falou as palavras que aquelas pessoas do tribunal precisavam ouvir. Terminou de falar, levado para apedrejar. As palavras que são aqui, o auxílio do Espírito Santo, é o Espírito que falará em vós, o Espírito do meu Pai falará em vós, será dado a vocês o que falar. Não está dizendo assim, para vocês se defenderem e saírem numa boa. Não está escrito isso na minha Bíblia, não está escrito na Bíblia. Às vezes é isso que o Espírito Santo inspirou, te coloca numa situação pior do que a que você já está. Mas não tem nada não. Era isso que as pessoas precisavam ouvir. Então, Jesus não mente não. Ele está dizendo que não é fácil não, mas é profundamente realizador. Quem é evangelizador tem sentido na vida. A vida faz sentido. A pessoa se sente realizada em anunciar a palavra de Deus, mesmo quando as coisas acontecem. É uma alegria que nada nesse mundo consegue dar esse tipo de alegria. Mas nada. Né? Não há nada nesse mundo que possa dar uma alegria interior quando a gente realiza uma missão. Então diz assim, versículo 21. O irmão entregará o próprio irmão à morte. O pai entregará o filho. Os filhos entregarão os pais para aqueles que os matarão. Quer dizer, não se confia num ambiente de perseguição nem no da própria família. Quer dizer que na época que Mateus escreveu esse texto, os próprios familiares dos cristãos era quem denunciava os cristãos. Se você for ver nesse ambiente fundamentalista do Islã, que o Islã não é todo fundamentalista não, viu gente? É uma ala do Islã que é fundamentalista. Pois os próprios parentes é quem sabem quem é cristão, e são eles que denunciam para o regime do califado, o regime talibã, os seus irmãos que são cristãos. É pai que denuncia os filhos, é filho que denuncia os pais, é irmão que denuncia outro irmão, parente, amigo de infância. Por quê? Porque acha que o cristão está traindo a fé que Maomé trouxe, que o cristão está traindo Alá. Mas mesmo entre o cristianismo, quantas lágrimas são derramadas em família quando tem uma pessoa fundamentalista e fica criticando e acusando dia após dia, você convivendo com a pessoa que é sua irmã, que filho do seu pai, da sua mãe, ou seu irmão, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua filha, que é de uma fé fundamentalista,
e só te coloca no inferno. Só sabe te colocar no inferno. Isso aqui é pai contra filho, é irmão contra irmão. Né? É isso que ele está dizendo. 22. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Tudo que ele pede é perseverança. Por quê? Porque num ambiente, se for de grande perseguição, as pessoas tendem a vaquejar e esmorecer e não perseverar. Ele pede perseverança, apesar de tudo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que volte o Filho do Homem. Então o que ele está dizendo? Não tem importância. Se te persegue aqui, vá para outra. Perseguiu lá, siga adiante, siga adiante. Isso é bom. Isso quer dizer que você está... O que fez Paulo de Tarso? Para onde ele ia, era perseguido. Aí ele ia para outra cidade. E com isso, ele evangelizou o mundo todo. Se não tivesse talvez perseguido Paulo de Tarso, talvez ele tivesse ido em poucos lugares. Chegava, ficava naquele lugar, fundava uma comunidade lá, ficava por lá, mas aí batiam nele. Ele tinha que sair de noite, tinha que ficar pendurado por um cesto por cima do muro. Uma vez ele só conseguiu ir para outra cidade e fugir porque apedrejaram, acharam que ele estava morto. Pô, o bicho era tão ruim de morrer que estava na vida. E aí, era o duro de matar, era Paulo de Tarso. Todo mundo queria matar e não conseguia matar. Então, porque acharam que ele estava morto, depois foram lá, ajudaram os ferimentos dele e mandaram embora para outra cidade. Isso é importante. Quer dizer, até a perseguição ajuda a evangelizar. Estou terminando, minha gente, calma aí, estou terminando. 24. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Está dizendo, ora, quando fizerem isso com vocês estão sendo parecidos comigo, está ótimo, tá, beleza. Está acontecendo com vocês o que aconteceram comigo, é normal. Quer dizer, quanto mais a pessoa for fiel, mais essas coisas acontecem. Se ao dono da casa chamaram de Belzebu, quanto mais ao servo da casa. Quer dizer, se a Jesus disseram que ele era Belzebu, que ele estava com o demônio, que ele serviu o mal, imagine o que não vão fazer contra a gente. Então, essa parte aí é que ele vai dizer, vai testemunhar sem medo. Do versículo 26 a 32 é um ânimo a que você não tenha medo e faça essas coisas como deve ser feito. Não esconda o rei, seja prudente, né? Seja esperto. O reino precisa de você. Lá no lugar que você trabalha é ruim, persegue você porque você é cristão, lá aquele lugar precisa de você. Jesus lhe colocou lá para você evangelizar com a sua vida. Seja esperto, não perder seu emprego não, porque lá precisa de você. Jesus precisa de você lá. Você é a pessoa de confiança, você está infiltrado. Jesus colocou você lá como um agente secreto. Aquele lugar. Não desista, não tenha medo, não é? Certo? Insista. Ele diz, olha, vocês não devem ter medo. Eu queria ler com vocês esse versículo 28, que às vezes causa muita confusão. Diz assim, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Certo? Então o que ele está dizendo? Olha, o mal pode fazer muita coisa contra vocês, mas não pode fazer nada contra a alma de vocês. Não pode agir, não podem condenar vocês a uma situação de sofrimento. Só quem pode colocar vocês no inferno é Deus, e Ele não está muito interessado nisso não, vou dizer para você, viu? Então, não tenha medo. O mal pode agir muito contra a vida de vocês,
mas jamais poderá causar a qualquer dano eterno a vocês. Quem faz opção por passar por esses sofrimentos na vida pós-morte são as pessoas. São as pessoas que decidem isso. Elas vão endurecendo o coração, endurecendo, até não conseguirem mais se abrir para a graça de Deus na vida dela. Dê, Afonso, acorda, Afonso. Acordando. Né? Então, vamos lá, gente. Não tenha medo, é que é isso que ele diz. Que mal poderiam fazer a vocês? Mal eterno não pode. Só quem pode é um só, é Deus. E Ele não está interessado nisso. Ele está interessado em salvar todas as pessoas. É isso que Deus está interessado. Então, não tenha medo. O que pode fazer com vocês? Matar vocês. E daí? Eles matam Mata o corpo. E aí vocês vão estar juntos com aqueles que, todos que vieram antes de vocês e que foram também, morreram por causa do cristianismo. Então, não tenha medo. E aí ele cita um provérbio da época: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, né? E aí ele diz: mas só cai no chão, não é? Aquele que foi escolhido para cair. Então Deus controla todas as coisas. Deus está no controle de nossa vida. Ele não é que ele esteja dormindo, que ele não esteja vendo. Meu Deus, eu sofro tanto, o senhor não está vendo? Gente, vamos olhar para o lado, que tem gente sofrendo mais que a gente. Vamos deixar de bobagem. E se o sofrimento vem como consequência da causa do Evangelho, a gente tem que se alegrar. Deram uma surra nos apóstolos, disseram: nunca mais falam no nome de Jesus. E eles foram para casa cantando, dizendo: olha só, nós fomos dignos de apanhar por causa de Jesus. Nossa, mas nós estamos bem, olha. Mas a gente perdeu esse tipo de gente. Hoje a gente se desanima com muita facilidade. Não tenham medo, certo? Porque Deus está no controle e Ele está aí para nos proteger. Então não pense que aquelas pessoas que estão lá naquela zona de conflito, nos países onde o cristianismo é proibido, com a pena de morte, não pense que essas pessoas, que elas estão desprotegidas de Cristo. A vida delas está em Cristo. E se alguém morre por causa do Evangelho, é um testemunho. Vocês sabiam que quando a pessoa morre lá por causa do Evangelho, o mundo inteiro fica sabendo, sai na notícia? É uma forma de evangelizar até com o último momento. Se Jesus permitiu, é porque aquela pessoa estava preparada para isso, e a morte daquela pessoa foi motivo para se evangelizar o mundo inteiro. Quantas pessoas estão lá em ambiente de sofrimento e ninguém sabe nem o nome, ninguém sabe nem quem é. Morreu pelo Evangelho, no outro dia está no jornal. Que foi morto, que foi enforcado, não é? Fazem abaixo-assinado para não matar a pessoa. Todo mundo fica sabendo. Sabe por que o mundo fica sabendo? Que ainda tem gente nesse mundo que é disposto a morrer pelo Evangelho. Então estava lá a notícia da pessoa que foi enforcada porque era cristã. E aí alguém colocou lá, uma pessoa colocou: mas é um idiota mesmo morrer por causa de igreja. E milhares disseram que coisa boa, que ainda tem gente que está disposta a morrer por uma causa. Né? Quer dizer que ainda o cristianismo ainda dá sentido à vida das pessoas a ponto delas morrerem. Enquanto isso, a gente devia ficar envergonhado. Porque a gente é muito acomodado. Eu não vou porque está chovendo. Não vou porque está fazendo calor. Hoje eu não vou para a missa aqui. Eu não vou para a missão porque faz calor. Vai fazer frio em Teresina quando, minha gente? Vai esperar que faça frio em Teresina para ir? Pelo amor de Deus. Não vou porque o sol está quente. Quando que o sol vai esfriar? A da Argélia, não é? Que ia ser apedrejada e por causa da manifestação do mundo inteiro ela foi poupada, não é? E agora ela está aí falando sobre isso, foi encontrar o Papa, é isso que ele está falando.
Agora está na hora do intervalo, né, irmão? Vamos lá. Depois a gente continua, viu? Já tem mais outras coisas. Não acabou não, né? Não, acabou. Vamos ficar para a gente ouvir os informativos, por favor. O primeiro é o seguinte.